E aí galera do canal, beleza? Estamos aqui mais uma vez para cobrir a Copa do Mundo de Xadrez 2015, dessa vez quarta rodada, partida número 2, entre Wei Yi de brancas versus Jing Liren. Na primeira partida o Wei Yi perdeu, então agora ele precisa correr atrás para não ficar de fora da próxima rodada. Então vamos lá, E4 e E5. Apesar da popularidade aqui de C5, né? E5 é um movimento bastante seguro, impedindo as brancas de formarem o centro ideal com os dois peões centrais. As brancas respondem com cavalo F3, atacando o peão. A resposta mais comum aqui, a continuação mais jogada. Mas, além de cavalo F3, nós temos, por exemplo, o gambito do rei aqui com F4, ou abertura do bispo do rei, ou ainda abertura vienense. Temos ainda D4 aqui, que forma um bom jogo, mas eu não gosto porque tem que mexer a dama duas vezes, porque após D4 nós temos E toma D4, dama toma D4, cavalo C6, e aí a dama se move novamente. Então eu já não gosto de D4 aqui no segundo lance. Voltar para o jogo aqui, cavalo F3, e as pretas respondem com cavalo em C6, mantendo a tensão aqui no centro do jogo. Entre os grandes mestres, disputa como resposta mais popular a cavalo F3, aqui também o lance cavalo em F6, que é a defesa Petrov. Ainda temos que aparecendo bastante aqui também a defesa Philidor. Voltando ao jogo, cavalo C6 e bispo B5, que caracteriza a abertura Rui Lopes. Com esse lance, as brancas ameaçam tomar o cavalo, o único defensor de E5, e ganhar o peão. Embora não ganhe o peão aqui, depois a gente vai ver. Então essa é a grande ameaça. As brancas como principal alternativa a Rui Lopes aqui, acho que é escocesa, né? Com movimento peão em D4, que segue com E toma D4 e depois cavalo toma D4, seguindo aqui sem tomar e jogar bispo em C5. Essa é a continuação mais comum da escocesa. Vou voltar aqui. Cavalo C6 e Rui Lopes. As pretas respondem com a continuação mais popular, A6. Lance que obriga o bispo ou a tomar o cavalo ou a recuar. O que fazer agora? Como eu tinha dito para vocês, as pretas não se preocupam aqui com bispo toma cavalo. Opa, com bispo toma cavalo, uh, ameaçando ganhar o peão aqui, porque não ganha, vou mostrar daqui a pouco. E além disso, as pretas poderiam ter jogado a defesa berlinense, que também é muito popular entre os grandes mestres. Então, A6 aqui, e o Wei Yi recua para A4. Para quem gosta de posições mais tranquilas, eu recomendo a variante de trocas aqui, com bispo captura cavalo. A sequência mais comum é D toma C6, e que as brancas não ganham o peão. Se tentarem tomar com o cavalo, as negras têm dama D4 aqui, e o cavalo vem para F3, dama toma E4 com cheque, dama E2 e dama toma dama, e o rei toma dama, ficando exposto aqui no centro. Então é pior para as brancas, e as pretas estão já muito bem na partida. Então essa variante de trocas está ok, mas acho que não está ok tentar capturar o peão aqui com o cavalo. O ideal aqui, se você optar pela variante de trocas, é primeiro rocar. As pretas vão vir com provavelmente F6 aqui, e daí D4. Esperando por E toma D4, cavalo toma D4 e
C5. Essa aqui é a continuação mais comum da Ruy Lopes com essa variante, né? Dama vai tomar dama, torre toma dama e as pretas já estão no jogo com algumas chances. Não sei se está igualado aqui, mas as pretas já estão muito bem aqui, já pressionando a torre, obrigando as brancas a jogar F3. Então, só para mostrar para vocês o resultado daquelas trocas todas. Voltando à posição, o Jing Liren desenvolve o seu cavalo e ao mesmo tempo ataca o peão, um lance muito bom e a resposta mais popular também. O Wei Yi vai jogar roque e o Jing Liren joga bispo E7, também já preparando o seu roque. Como vocês devem saber, aqui as pretas não ganham o peão, né? Por exemplo, vou voltar aqui um lance. Se as pretas jogam cavalo toma E4, agora nós temos a continuação mais comum que é D4, B5, bispo B3 e D5 das pretas, D toma E5, bispo E6, cavalo de B em D2, cavalo C5 aqui, C3, bispo, bispo E7 aqui, bispo C2 e bispo em G4. Então, o jogo continuaria desse jeito caso as pretas tentassem a troca naquele momento. Essa variante que eu mostrei para vocês é a conhecida variante aberta, mas aqui nós temos no jogo a variante fechada. Após bispo E7, o Wei Yi vai jogar D3. Um lance um pouco nessa posição menos comum. O mais comum aqui é torre em E1, não dando às pretas uma nova chance de capturar E3 por essa via, mas o Wei Yi escolhe a segunda maneira mais comum, D3. Muito bem, após introduzir a base aqui da Ruy Lopes, eu vou acelerar um pouco a partida para a gente chegar nos pontos críticos que merecem maiores comentários. Então, agora temos B5, bispo, bispo B3, D6, A3. Aqui A3 eu gosto muito desse lance porque permite ao bispo ficar nessa excelente diagonal que pressiona F7, embora C3 aqui também seja muito bom e bastante jogado. As pretas rocam, cavalo C3 e aqui o Jing Liren joga um lance secundário. O mais comum aqui na posição é bispo G4, lance que eu gosto de jogar. Segunda opção seria jogar esse bispo na diagonal, nessa diagonal aqui, em B7. Outro lance bastante jogado é cavalo A5, pressionando o bispo. E, por fim, nós temos também visto bastante bispo em E6. Então, esse lance aqui que o Jing Liren vai jogar é é o quinto lance mais jogado, que é H6, né? Buscando proteger essa casa do cavalo e do bispo. As brancas respondem com H3, da mesma forma, protegendo G4, torre E8, bispo D2, bispo recua em F8, saindo da frente da torre, A4, torre B8. Aqui é frequente a gente ver peão em B4 aqui também.
O Jinglieren prefere jogar torre em B8, A toma, B5, A toma B5 e temos agora torre em E1. Embora aqui também seja bastante frequente a gente ver cavalo entrando em D5. Torre E1, bispo E6, aqui cavalo também está ok, remanobrando. Cavalo D5, cavalo D7, C3, cavalo em E7, já pressionando esse cavalo aqui, né? Cavalo recua, poderia tomar ali também, sem problemas. Bispo toma bispo em B3, dama toma bispo em B3 e cavalo. Esse cavalo em G6 tá ok, mas também é importante proteger esse peão aqui, eu acho. Eu jogaria, contudo, o cavalo em G6. E aqui nós temos algumas opções, né? Cavalo entrando aqui, dama pode voltar e ainda nós temos G3 que foi jogado. Não é um lance que eu costumo jogar, mas um lance também muito interessante. Cavalo C5, dama C2, dama D7, B4, cavalo em E6, D4, E toma D4 e C toma D4. C5, D5, cavalo D4, cavalo toma cavalo em D4, C toma cavalo em D4 e cavalo F5. Cavalo E5, aqui também temos essa torre aqui, pressionando a dama e garantindo-se na coluna C. Eu gosto desse lance particularmente. Cavalo E5 foi jogado pelo Jinglieren e o Ei joga rei G2. Torre B em C8, dama B3, D3, torre A2, torre A8, para aqui também pressionar o cavalo seja bom. Torre A8. Aqui a torre pode capturar a torre ou dobrar aqui, que foi o que jogou. Torre toma 2. E agora as pretas têm dama C8. Aqui, nesse momento, eu acho que pressionar o cavalo é um pouco mais interessante, né? Mas, enfim, esse lance, como ele vai vir na próxima jogada, acho que ele só quis fazer esse intermediário aqui com a dama antes. Então, cavalo em E3 e agora nós temos o G6. Então vejam que as brancas já se antecipam ao avanço de G6. Mas não entendo muito bem por que ele jogou G6, agora que o cavalo não está mais aqui, né? De repente para prevenir um futuro pulo, mas temos agora aqui, por exemplo, H5, né? Também o lance perigoso para as pretas, em vez desse G6 aqui. Mas G6 foi jogado e as brancas respondem com bispo em C3. Pressionando esse cavalo. E agora as pretas jogam o H5. Bispo toma cavalo, que poderia ter saído dessa casa. Acho que era até melhor para as pretas terem tirado o cavalo daqui. Torre toma bispo. Dama toma D3. Dama E8. E
torre E2. Nesse momento da partida, as brancas estão melhores do que as pretas. Estão, vamos ver, 2, 3, 4, 5, 6 peões contra 5, né? Conseguiram essa vantagem inicial de um peão, com suas peças todas aqui centralizadas e jogando bastante, enquanto que as peças pretas estão ainda buscando um contra-jogo, mas também acho que as pretas têm bastante possibilidades aqui. As brancas têm que jogar perfeitamente aqui para não perder essa vantagem, então tem bastante jogo ainda pela frente, apesar desse peão conquistado pelas brancas. As pretas jogam bispo G7, já dando mais jogo para esse bispo, aqui não estava fazendo nada, né? Agora pelo menos ele está nessa importantíssima diagonal e também com possibilidade de vir para cá. Opa. Então, bispo G7 é excelente lance e cavalo C2. F5, F3, F toma E4, F toma E4. E aqui o Jing Liren joga torre E7, já aumentando, né, as chances da torre invadir o lado branco e também ocupar melhores opções de jogo. Cavalo em D4, B toma cavalo em D4, bispo, né, toma cavalo, e dama toma D4. Torre E5 aqui. Hum, não sei aqui sobre esse lance, mas acho que tá ok, porque o objetivo é prevenir a dama branca de entrar em F6, então bloquear com a torre ou sair com o rei também são possíveis e bons lances. Torre E5 é jogado pelo Jing Liren, dama D3, já que ali tem a sua diagonal cortada, rei H7, dama C2, dama E7, H4, rei G7 e dama em D3, já atacando mais um peão. Rei H7 e aqui rei H2. Um lance que parece difícil de entender, mas é um lance correto e a posição das brancas ainda está confortável. Só voltando aqui, aqui as brancas não podem capturar peão, porque depois torre toma peão e as pretas já estão de volta no jogo. Então, não seria bom tomar ali. Vou voltar agora. E o Ei joga rei G7. Dama vem para D4. Rei H7, torre E3, G5, H toma G5, dama toma G5, torre F3, torre E7, torre F4, dama G6, torre F6, dama G5, dama F2, rei G7, torre toma D6 e aqui H4. O bom aqui para as brancas é capturar esse peão, mantendo a vantagem que agora deve estar em uns 2 pontos. Só de contar o número de peões que a gente vê que as brancas têm 2 peões a mais. Mas as brancas jogam rei H3 e agora as pretas estão de volta na partida. Após H toma G3, dama F5, dama toma F5, E toma F5 e aqui as pretas vão jogar torre E4. Não é o melhor lance. O melhor seria jogar torre em E5 para tentar capturar esse peão de F se o rei branco capturar o peão preto. Mas as pretas jogam torre em E4, né? Então já não tem mais essa opção de captura. E elas, com esse lance, devolvem a vantagem que tinham conseguido com o erro das brancas para o adversário. Torre G6 cheque.
rei F7. E aqui, torre toma G3. O ideal aqui para as pretas seria jogar torre em D4 para tentar ganhar esse peão, mas as pretas vão jogar torre toma B4, o que vai permitir agora torre D3 e esse peão aqui pronto para coroar. Torre C4, D6, aqui as pretas podem tentar parar com o rei, que já é suficiente, embora a posição das pretas esteja pior, mas o Jin Liren joga torre C8, e aqui piora ainda mais a sua posição, porque agora temos rei em G4, rei F6, rei F4, B4, rei E4, torre B8, rei D5, B3, D7, B2, torre B3, torre toma B3, torre, né? E o peão converte em dama, rei toma F5, dama D7 cheque, rei G5, dama E7 cheque, rei G4, dama E4 cheque, rei G3 e dama G6 com cheque. Aqui o rei tem que vir mais para o meio da partida, né? Seria o melhor lance nesse final aqui, que já está perdido, né? Mas seria melhor para as pretas aqui. As pretas pioram sua posição ao jogar rei em H4 aqui. Uh, dama B1 agora, né? Antes, se fosse, né, jogar aqui, a, a torre também poderia vir para cá e tentar ganhar algum cheque ou tentar alguma jogada por aqui. Mas esse lance incorreto de peão aqui, de rei aqui no centro das pretas, só acelerou o processo do mate, que seguiu com rei H4, dama B1, rei G5, rei C4. Aqui a torre, se quisesse prolongar um pouco mais a partida, poderia vir para alguma posição mais central, né? E ocupar essas fileiras abertas, mas o Jin Liren jogou torre B8, dama G1 cheque, rei F5, dama C5 cheque, rei C4, dama D4 cheque, rei F3, dama F6 cheque, rei E4, dama E6 cheque, rei F3, dama F5 cheque, e aqui o jogo é declarado empate, pois o Jin Liren desiste. Aqui, na verdade, são mate em 11 lances, se vocês quiserem ver, né? Também para praticarem um pouco de como é final de, de rei e dama, né? Seria rei vindo para cá, o melhor lance. Dama cada vez se aproximando mais. Cheque de novo. Rei em... De repente dá para jogar rei aqui também. E aqui nós temos a captura, né? O objetivo disso tudo é a captura da torre. Que se tivesse aqui no centro, como eu mostrei para vocês, seria bem mais difícil de capturar porque teria o apoio do rei. Então aqui já está praticamente terminada a partida. Para prolongar, poderíamos ter ainda isso, né? E agora o final é bem simples. O rei vai tentar escapar para o centro. As brancas cortam o caminho. Rei G3. Rei se aproxima. Última fileira aqui possível, porque a dama está fechando a fileira número 5, né? O rei se aproxima novamente. Rei G3. Dama cheque. Rei H3. Rei continua aproximando. E aqui já não tem mais o que fazer. Rei e checkmate. Então essa foi a vitória do Wei Yi. Amanhã nós teremos os tie breaks que decidirão quem passará
para a próxima etapa. Muito obrigado por assistirem, se inscrevam no canal para receberem as notificações dos próximos vídeos e até a próxima.